meus pais, tanto lado de pai como de mãe, todos têm descendência polonesa. Se pegarmos os avós, né, os meus avós, paternos e maternos, todos são descendência polonesa. Não há outro sangue, assim diríamos, na nossa família, até o momento, a não ser sangue polonês. Decidi ir para a Polônia estudar no seminário na Polônia, mesmo que no Brasil há tantos seminários. E numa época em que eu estava passando por digamos assim, uma indecisão quanto à minha vida. Eu tinha estado em seminário menor no Brasil. Por alguns anos estudei no seminário menor aqui no Brasil. Tinha sido do seminário, né, e passava por posso dizer, uma crise, né, ser padre ou não ser padre. Né? E por mais que, de um lado, eu queria ser padre, mas certos acontecimentos da minha vida começaram a me fazer questionar. Naquele momento, tive a oportunidade de conhecer a Sociedade de Cristo através de 2 sacerdotes poloneses, nossos padres, né, que trabalhavam no Brasil naquela época, e eu fui para uma missa em polonês, na minha comunidade natal, onde não era uma paróquia atendida pelos nossos padres, mas graças à organização Braspol, que organizou uma missa em polonês e trouxe os padres para aquela comunidade, lá na minha comunidade natal, é que eu conheci a Sociedade de Cristo. Durante a missa, o padre fazia propaganda da congregação e falava da possibilidade de estudar na Polônia. Até então eu não sabia disso, né? E me chamou a atenção. Fiquei curioso em querer conhecer um pouco mais. E começou dentro de mim, despertar esse desejo de ir para a Polônia estudar. Foi aí que, após a missa, conversando com o padre, ele pegou meu contato e logo em seguida o provincial fez uma visita aos meus pais e a mim na nossa casa. E ali começou a minha história com a congregação Sociedade de Cristo, né? É algo que surgiu dentro do meu coração, né? Então senti o desejo de ir para a Polônia, senti o desejo de conhecer a terra dos meus antepassados, né? De poder voltar para a Polônia, né? Depois de um século praticamente da vinda dos imigrantes para o Brasil. Senti esse desejo e como comecei a sentir novamente o desejo de querer ser padre. Penso que mais ou menos, né, assim aconteceu. Esse meu início na congregação Sociedade de Cristo. Quando eu cheguei na Polônia, primeiros dias, ao ir para a Polônia estudar, tudo era novo, tudo era novidade. Então, os primeiros dias foram maravilhosos porque eram férias. Então, conheci praticamente a Polônia toda. Cada coisa era interessante, uma folha, né, o riozinho que corria, tudo se tornava interessante, né? Depois, com o passar dos meses, começou a bater a saudade cada vez mais, né? Saber que eu só veria os pais depois de 3 anos, isso começou a pesar bastante. Comecei a ficar sozinho, porque fui para um noviciado onde não havia ninguém que falava português. Então, a língua, a dificuldade no aprendizado da língua, né, a solidão, o estar sozinho, né, isso tudo começou a pesar bastante. Mas eu penso que o que mais o que mais era difícil, né, para vencer foi a diferença da mentalidade, o pensamento, né, europeu com o pensamento sul-americano. Sim, foi um momento, a minha ordenação foi um momento maravilhoso, não somente para a minha família, somente para mim, mas para toda a nossa cidade de Casca, do Rio Grande do Sul, porque há mais de 20 anos que naquela paróquia não havia nenhuma ordenação sacerdotal. Então, aquele momento da minha ordenação, a cidade toda viveu. E fizemos um trabalho vocacional, onde por uma semana padres e irmãs estiveram naquela cidade, andando de comunidade em comunidade, escola em escola, buscando realmente promover a vocação. E o dia da ordenação foi maravilhoso, foi um momento inesquecível para mim, para a minha família,
né? Não havia como ser diferente. Mas o mais importante, eu penso que são os frutos que veio depois, né? Passaram-se 20 anos e mais de 4 ordenações já aconteceram naquela paróquia, né? Fruto ou não desta ordenação, não sei, né? Mas algo aconteceu, né? E isso me alegra. Durante esses 20 anos de padre, posso dizer que eu trabalhei em poucas paróquias, então sou bastante pobre na quantidade de paróquias, porque logo que eu fui ordenado, fui para Guarani das Missões, a capital polonesa dos gaúchos, assim conhecida, onde mais de 90% são descendentes de poloneses. E lá como vigário paroquial, depois como pároco, né, foi muito interessante porque tive a oportunidade de celebrar as missas em polonês, de modo especial durante a quaresma, quando tínhamos a Via Sacra em polonês e depois sempre a missa também em polonês. Mas também o próprio atendimento de confissões, né? Muitas pessoas que ainda procuravam na época se confessar em polonês. Sem falar de poder continuar cultivando a língua polonesa junto às pessoas, né, que lá viviam, de modo especial os mais idosos, os mais velhos, mas não somente porque a língua polonesa naquela cidade ela continua sendo ensinada também nas escolas. Mas lá foram 6 anos. Depois de lá, Deus assim quis, assim, os meus superiores quiseram, né, que eu viesse trabalhar mais próximo da casa provincial, né, e já como vice-provincial, trabalhando na paróquia de São Pedro e São Paulo e no bairro Tingui, em Curitiba. Foram 11 anos de trabalho lá, onde talvez por ser uma paróquia que não haja tantos descendentes de poloneses, né, então esse trabalho com a comunidade em polonês diminuiu. Mas tive a oportunidade de acolher vários grupos poloneses, né, da Polônia que vinham para o Brasil, em Curitiba, e precisavam se hospedar, né, nas famílias de nossa comunidade. E o momento mais marcante do meu trabalho lá, creio que foi a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro, mas a pré-Jornada Mundial que aconteceu em Curitiba, né? E quando nós acolhemos um grupo de mais de 40 poloneses, né, e vivemos lá uma semana, foram momentos marcantes e inesquecíveis. Esse encontro com os poloneses e essa inculturação de fazer com que os brasileiros, os jovens lá de nossa paróquia, tivessem esse contato com os jovens poloneses. Mas 11 anos passaram-se rápido, né? Fui transferido para Bateias, né, próximo de Curitiba, né, uma comunidade onde, né, o que marca nós padres, né, é um pouco também é o cemitério onde estão enterrados os nossos sacerdotes que já partiram deste mundo para a eternidade, e lá descansam seus corpos. E mais uma vez me encontrei com algo maravilhoso, além de encontrar poloneses lá, né? Mas o amor que aquele povo tem pelos nossos padres, e o amor que aquele povo de Bateias tem também pelos padres falecidos, né? O cuidado que eles têm pela capela onde os nossos padres descansam, né? Então 2 anos somente lá em Bateias, mas 2 anos que ficaram muito marcados na minha vida, e ficarão marcados realmente. E hoje estou aqui, né? Estou em Cruz Machado. Durante 8 anos, eu exerci esse ministério de exorcista na Arquidiocese de Curitiba. E se este trabalho é necessário, com certeza, não há a menor dúvida. Porque sabemos da existência do mal, sabemos da existência do demônio e da sua ação, né, no mundo, não somente em atacar as pessoas, não somente em possuí-las, mas de outras formas. Então o papel do exorcista, né, aqui não foi somente de libertar as pessoas já possessas, mas de aproximar as pessoas de Deus,
As pessoas que vinham com suas dúvidas, com seus problemas, com suas dificuldades, com suas diversas perturbações, pessoas que há anos estão afastadas da igreja e que com isso tive a graça e ajuda de Deus de poderlas tentar mostrar o caminho e a necessidade de voltar para Deus. Pessoalmente, eu sempre brinco que eu fui a primeira pessoa a ser exorcizada pelo Ministério de Exorcismo. Não que eu estava possesso, né, como pessoa, mas pelo fato que, né, ao me tornar exorcista, eu tive que querer pensar muito na minha vida, me fortaleceu na minha vocação, né, me tirou muitas dúvidas que eu estava tendo, já que passamos por várias crises na nossa vida pessoal e sacerdotal, né, mas fez com que eu precisei buscar ainda mais a minha intimidade com Deus. Então, eu hoje posso dizer, agradeço a Deus por ter me chamado para este ministério. Hoje começo meu trabalho aqui em Tus Machado. Difícil dizer quais são os planos. Eu lembro quando eu estava lá em Bateias ainda, quando cheguei em Bateias, né, no início do meu trabalho, eu dizia para eles, vim para o meu pedacinho do céu, né? Aqui é um pedacinho do céu, né? Posso dizer que ao chegar aqui, ao me despedir de Bateias, eu dizia, saio do pedacinho do céu, mas eu vou para um outro pedaço do céu, porque céu ou o inferno na nossa vida, né? Somos nós mesmos que criamos, né? Se amamos o lugar ou não. Então venho para cá, acima de tudo, vim com prazer fazer a vontade de Deus, né? Esse é meu primeiro objetivo, fazer a vontade de Deus. O que Deus vai querer de mim aqui? De que forma vai conduzir o meu sacerdócio? Né? Eu me entrego completamente a Ele. Né? E vou querer ajudar as pessoas, vou querer ajudá-las naquilo que eu puder ajudá-las, estar próximo delas. Agora, de que forma? Creio que primeiro eu tenho que conhecer a paróquia, conhecer a realidade desta comunidade, e eu só quero somar. Sei que a paróquia não começou hoje, começou com tantos sacerdotes, né, que vieram antes de mim. A paróquia tem uma história, né, tem uma caminhada, e eu só quero somar nessa caminhada deles, né, acrescentar aquilo que eu puder acrescentar, né, mas acima de tudo, poder ser realmente um bom pastor para este povo. O que, bem, 20 anos de sacerdote, e nesses 20 anos, o que mais me alegrou foi quando vi que realmente as pessoas saíram felizes após terem tido uma conversa comigo, após ter recebido uma bênção, né, que eu dei, né, após terem escutado uma homilia, né, vi que retornaram, né, os seus testemunhos, né, de que eu os ajudei. Isso é o que mais me alegrou. Né? Penso que o que mais nos alegra é ver os frutos do nosso trabalho. Então, cada vez que eu via que alguém realmente retornou depois de anos, né, a participar, depois de uma conversa, isso que me deixou feliz. Né? E em mim, né, bem, eu acho assim que o que eu mais gosto de insistir nas pessoas é que devemos buscar a santidade, né? Começando por mim, por todos nós, né? Mas por cada um de nós. Nunca esquecer que a nossa vocação inicial é a vocação a sermos santos. Dias atrás eu estive pensando, voltando um pouquinho atrás, pensando nas dificuldades que eu vivi na Polônia, né? De tudo aquilo que eu passei para chegar ao sacerdócio, e nesses 20 anos de padre. E se eu tivesse que escolher novamente, escolheria novamente o mesmo caminho. Em momento algum me arrependo, né, de ser quem eu sou, de ser padre da Sociedade de Cristo, de ser membro desta congregação, desta família, né, religiosa. Né, poder realmente carregar em mim, né, ou melhor, aumentar em mim, despertar diariamente em mim esse sentimento de ser,
descendente de polonês, né, de poder cultivar esta cultura dos meus antepassados, né, de poder realmente me transmitir isso a outras pessoas, né, e mostrar a elas de que não se pode esquecer as raízes dos seus antepassados, né, não se pode esquecer quem nós fomos e quem nós somos, né, aquilo que os nossos avós trouxeram para o Brasil, né, e que nós devemos cultivar, né, pelo menos, né, se não conseguimos cultivar, mas pelo menos ter um amor, né, por esta cultura, né, por aquilo que nós somos e por aquilo que foram os nossos antepassados.